Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão de estudo realizado pelo GEPELA, o Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, essa instituição localizada no bairro de Bangu, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aqui, como todos nós, a maioria das casas espíritas se encontra com a sua sede fechada, mas continuando no ambiente virtual a levar as mensagens e as reflexões que a doutrina espírita nos proporciona. Meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do CELV, do Centro Espírita Luz e Verdade, outra instituição localizada no bairro de Campo Grande, também aqui na cidade do Rio de Janeiro, e muito feliz estou por ter recebido esse convite para fazer esse estudo nesse mês de outubro, onde o GEPELA faz a homenagem a Allan Kardec, mês de homenagem a Kardec. E nós, na oportunidade de hoje, conversaremos sobre uma das obras de Allan Kardec que muitas pessoas às vezes nem conhecem, ou já estudaram, ou já ouviram falar, mas é uma das obras essenciais para a compreensão da doutrina espírita, que é o livro O que é o Espiritismo. Então falaremos sobre ele e convido vocês a ficar conosco em mais esse encontro de estudos. Antes de nós darmos início ao nosso estudo, vamos fazer a leitura de uma página para ambientação, não é isso? E o livro que nós escolhemos foi o livro Pão Nosso, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e nós vamos ler o ponto intitulado Magnetismo Pessoal. E nesse ponto diz assim: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Então, após a leitura, convido a todos a um breve recolhimento, dizendo: Senhor Jesus, mestre amigo, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de mais este encontro, de estudos, de reflexões em torno desses ensinamentos que são tão valiosos para nossas vidas, para nossas existências, como espíritos eternos, Senhor, que somos, sempre em busca do nosso progresso, da nossa evolução, por vezes cometendo erros, mas aprendendo conforme as lições divinas que Deus nos proporciona e seguindo em frente na nossa jornada. Então, obrigado, Senhor, pela oportunidade, que o Senhor possa amparar e abençoar a todos, principalmente aqueles que sofrem, onde quer que se encontrem, que possam receber o bálsamo bendito da espiritualidade, para também cada um seguir
com suas dores e dificuldades do dia a dia, mas tendo a certeza no íntimo de que a felicidade está logo ali, logo amanhã. Mais uma vez, então, muito obrigado, Senhor, e dê-nos licença para iniciar a reunião de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, me apresentando novamente, meu nome é Sidney Ferreira, né, para os que estão começando a acompanhar o nosso estudo agora, depois da saudação inicial. E como nós falamos, neste mês em que o GEPELA homenageia Allan Kardec, nós vamos falar sobre o livro O que é o Espiritismo. Essa obra, que no ano passado, em 2019, completou 160 anos, não é? Ela foi publicada em junho de 1859, e aí, para efeito também de referências de datas, né? Também no ano passado, em 2019, se completaram 150 anos do desencarne de Allan Kardec. Ele desencarnou em março de 1869, e também no ano passado se marca os 161 anos da publicação da Revista Espírita em janeiro de 1858. Então nós estamos vivendo, nesse período que estamos agora, comemorando em torno de 160, 165 anos da maioria das obras escritas, né? Das obras escritas por Allan Kardec e que ficaram para nós pela posteridade. E especificamente sobre o livro que é o Espiritismo, nós vamos falar sobre ele no nosso estudo. A primeira pergunta que nos vem à mente, antes de nós começarmos especificamente a falar do livro, né? É sempre interessante e nunca é demais nós refletirmos um pouco sobre a nossa amada doutrina. E aí a primeira pergunta que nos vem à mente é justamente a pergunta que dá título ao livro. O que é o Espiritismo? Que livro é esse, né? Que obra é essa que nós vamos abordar no nosso estudo de hoje para entender com que objetivo essa obra foi escrita, junto com tudo o que foi produzido por Allan Kardec. Mas antes disso, já que estamos no mês de homenagem a Kardec, nada mais apropriado do que fazer um breve resumo também sobre a vida e obra deste espírito que esteve entre nós e que codificou, recebeu por missão codificar toda essa doutrina maravilhosa que hoje nos instrui e nos orienta perante as nossas ações da vida, né? Então, Allan Kardec tem por nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu e viveu na França, né? Nasceu em 1804 e veio a desencarnar em 1869. E Hippolyte Léon Denisard Rivail adotou esse nome Allan Kardec porque ele era de origem católica, lá na França, e ele foi um importante acadêmico e do meio científico naquela região. Então, Allan Kardec foi pedagogo, poliglota, ele era poliglota, foi professor, foi tradutor, especialista em diversas disciplinas, escreveu livros. Então, o professor Rivail, como ele era conhecido, era uma pessoa influente da época. Ele tinha muitos conhecimentos e ele era muito reconhecido na sociedade francesa da época. E quando ele começou a codificar a doutrina espírita, ele adotou, né, o nome Allan Kardec, nome esse que ele já havia utilizado numa encarnação, tempos anteriores, numa outra encarnação, ele havia utilizado esse mesmo nome, e aí ele passou a adotar como um pseudônimo para aquele novo trabalho que ele começou a realizar de codificação da doutrina espírita. Importante citar também que Kardec foi discípulo do renomado, do reformador educacional Johann Heinrich
Pestalozzi, também muito conhecido por tudo que realizou no campo da educação. E a biografia de Kardec também é algo que nós encontramos no livro O que é o Espiritismo, e aí vale a pena, já citando que logo no início do livro nós encontramos uma biografia de Allan Kardec. E aí nós pensamos assim, o que é o Espiritismo então? Não é? Essa pergunta que intitula essa obra que nós estamos homenageando no dia de hoje. O que é o Espiritismo? No preâmbulo dessa obra, nós vamos encontrar uma definição que diz assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Num outro trecho, nós encontramos que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal, sendo essa uma definição que é talvez a mais conhecida a respeito da doutrina espírita, né? Que é uma ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos e a relação deles com o mundo corporal. E também nós encontramos, por referência na introdução do Livro dos Espíritos, dizendo que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, nós encontramos nessas definições sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, de início, que o espiritismo não é apenas uma religião. O espiritismo, ele é ao mesmo tempo ciência, ele é filosofia e ele é religião. E como nunca é demais, né, nós refletirmos acerca de conhecimentos que às vezes já tivemos a oportunidade de estudar, mas nunca é demais estudar e rever os nossos entendimentos, né? Então, nessa tríplice abordagem da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião, nós vamos entender o espiritismo como ciência porque ele trata de um conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias de fatos ou de fenômenos que são analisados, que foram analisados por Kardec de acordo com o método que ele seguiu, que foram catalogados, tudo isso seguindo métodos científicos de observação e estudo, não é isso? E aí, até por isso, que nós vamos encontrar numa das mais famosas frases de Kardec, quando ele diz assim: fé inabalável só o é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, quando nós pensamos no espiritismo como ciência, nós vamos entendê-lo como ciência pelo aspecto de que ele nos mostra e nos fala acerca de tudo que existe, não é? Da origem do universo, da origem do mundo, do nosso corpo físico, de tudo que existe, do mundo imaterial e como que tudo isso se relaciona e tendo sido analisado e nos sendo apresentado de uma forma lógica e racional, conforme as explicações que os espíritos nos dão, junto com Allan Kardec. Então, essa frase de Kardec, de que fé inabalável só o é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, ela nos relaciona, quando nós falamos em razão, nós trazemos ao pensamento lógico e racional. Não é? Nós entendemos o espiritismo como filosofia a partir do momento que ele pode e deve ser inserido no contexto filosófico de entendimento sobre a vida, não é? Porque ele nos apresenta a necessidade do homem ir em busca do seu aperfeiçoamento, da sua melhoria e da sua evolução. E enquanto filosofia, o Espiritismo vem nos trazer a resposta, não é?
para as três grandes questões que a humanidade sempre se fez, que é quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, o Espiritismo, enquanto filosofia, nos mostra o nosso papel perante a vida e perante o universo. E aí nós relacionamos também uma outra célebre frase de Kardec, que é nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei. E essa frase está gravada na pedra que cobre a sepultura de Allan Kardec no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Não é isso? E por fim, mas não menos importante, nós entendemos o Espiritismo como religião porque ele tem o dom de unir os povos em um ideal de fraternidade, não é? Que foi trazido e preconizado por Jesus, permitindo dessa forma que o ser humano, né, que o homem encontre com o seu próprio Criador. E aí nós relacionamos com aquela frase de Kardec, fora da caridade não há salvação. Vejam que quando Kardec codificou a doutrina espírita, né, ele em momento algum disse que fora do espiritismo não há salvação. Ele não disse isso. Ele disse que fora da caridade não há salvação. Até porque, nas próprias obras, no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que acima de todas as religiões está a transformação íntima do ser humano e a sua capacidade de vencer as suas imperfeições e de praticar o bem e o amor ao próximo. Isso está acima de todas as religiões. Então, fora da caridade não há salvação. E aí nós vamos entendendo então o Espiritismo sobre a ótica dessas três abordagens, como ciência, como filosofia e como religião. E nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns, também escrito por Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, na primeira parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 3, no item 35, Kardec nos diz assim, que aos que quiserem adquirir as noções preliminares sobre o Espiritismo pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nessa ordem. Primeiro, o livro que é o Espiritismo, segundo, o Livro dos Espíritos, terceiro, o Livro dos Médiuns, e daí por diante. E aí nós pensamos assim, mas o que é essa obra, o Livro dos Espíritos, né? E por que a gente pergunta isso? Porque quando se inicia nos estudos, nos conhecimentos da doutrina espírita, é muito normal que se ouça referências principais às 5 principais obras da doutrina espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, não é? Depois disso, tivemos ainda obras póstumas, mas as 5 principais obras que formam o chamado Pentateuco da doutrina espírita são as mais citadas, não é? Contudo, a gente vai encontrar no preâmbulo, novamente, do livro que é o Espiritismo, a seguinte fala, né, para a gente começar a entender essa obra, o que é e qual é o objetivo dessa obra. Então nós encontramos no preâmbulo essa fala de Kardec. As pessoas que não têm do Espiritismo senão um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas indagações às quais um estudo completo lhes daria, sem dúvida, a solução. Mas o tempo e, frequentemente, a vontade lhes faltam para se consagrarem às observações continuadas. Quereriam, antes de empreender essa tarefa, saber ao menos do que se trata e se vale a pena delas se ocuparem. Pareceu-nos útil, pois, apresentar em um quadro restrito a resposta a alguma das questões fundamentais que nos são diariamente dirigidas. Isso será para o leitor uma primeira iniciação e para nós tempo ganho pela dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. Então isso é uma explicação que está no preâmbulo desse livro, uma explicação de Allan Kardec. Então, o livro que é o Espiritismo, ele nada mais é do que um resumo didático da doutrina espírita. Não é isso? É um resumo didático da doutrina espírita. É um livro pequeno, é um livro com um número pequeno de páginas,
que se lê de uma forma rápida e fácil. Então, para nós entendermos isso que Kardec acabou de nos dizer, que consta do preâmbulo, para colocar isso numa linha organizada de estudo, nós temos o Livro dos Espíritos como a base para o entendimento e o estudo dos 4 outros livros, né? O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes principais, em 4 partes. A primeira delas, das causas primárias. A segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira, intitulada das leis morais, e a quarta, das esperanças e consolações. E essas 4 partes nas quais se divide o Livro dos Espíritos, elas derivam para o estudo de cada um das 4 outras obras. Então, quando se estuda a primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, posteriormente, esse estudo será melhor aprofundado no estudo da Gênese. A segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, posteriormente será melhor estudado e melhor detalhado no estudo do Livro dos Médiuns. A terceira parte, das leis morais, será mais aprofundada no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, a quarta parte intitulada das Esperanças e Consolações, será depois melhor estudada com mais detalhes na obra O Céu e o Inferno. Então nós temos o Livro dos Espíritos derivando nas suas 4 partes os livros seguintes, as 4 outras obras da doutrina espírita. E nós temos o livro que é o Espiritismo entrando antes como uma base ou um resumo do Livro dos Espíritos, não é? Então, o Livro dos Espíritos, com todas as suas 1019 perguntas, onde Kardec elaborou os questionamentos e os espíritos responderam e são o guia, o grande resumo de todos os ensinamentos da doutrina espírita, nós temos a obra, o que é o Espiritismo, criada depois para ser um resumo de tudo isso, não é? Para ser um resumo. E ele está intitulado em 3 capítulos principais, o que é o Espiritismo. Né? Esse livro está dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo, nós vamos encontrar, sob a forma de diálogos, diálogos transcritos de Allan Kardec com 3 figuras, com 3 pessoas, um crítico, um cético e um padre. Essas 3 pessoas, em momentos diferentes, travam diálogos com Kardec, apresentando suas objeções mais comuns por parte deles que, ignorando os princípios fundamentais da doutrina espírita e muitas vezes com o objetivo principal não de obter um entendimento, mas sim de apresentar uma crítica, né? Muitas vezes dura e direta, travavam esses debates com Kardec e Kardec ia argumentando através da sua lógica de raciocínio com a inspiração dos espíritos. Então, nesse primeiro capítulo, é apresentado na forma de diálogos com o crítico, o cético e o padre, onde eles perguntam e Kardec respondem sobre vários assuntos. Então, só para nós termos uma pequena, né, amostra do que tem nesse primeiro capítulo, reproduzindo aqui, né, o trecho de um dos diálogos, nós encontramos um deles, né, desses visitantes, questionando a Kardec assim: confesso-vos, caro senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a 1 ou 2 experiências para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Veja que esse visitante ele não desejava buscar o entendimento
para compreender, ele queria sim que um agente externo o convencesse. E aí Kardec lhe responde: desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior às de todos quantos não compartilham das vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido, é a vossa razão quem vô-lo diz, e não falemos mais nisso. Então vejam que Kardec ele responde com firmeza, mas em momento algum com ataques, né? Ele responde com lógica de raciocínio. E aí o visitante ele volta a argumentar. Entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista das vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Quer dizer, a gente vê até uma postura que não era muito apropriada, né? Daquela pessoa se colocando como alguém capaz de influenciar a aceitação do espiritismo, que na verdade não necessitava disso. E aí Kardec pondera por fim: lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganastes sobre o fim das nossas reuniões, visto não fazermos experiências com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Então vejam que é uma pequena representação de um diálogo, né, desse visitante, desse crítico às ideias de Kardec. E aí, um outro trechinho interessante de nós destacarmos desse primeiro capítulo do livro é no diálogo com o padre, onde nós vamos encontrar esse padre perguntando assim. E olha, prestem atenção na lógica de Kardec na sua ponderação e na sua resposta. Se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, como sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. E aí vamos ver a resposta de Kardec. Peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. A proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. Não se evocava então os mortos com respeito e afeição tributados a eles, e nem com sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibi-lo. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Também quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação. E aí ele conclui: se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Então vejam mais uma vez que Kardec, nessa ponderação ao questionamento do padre, apresenta de uma forma clara e com lógica de raciocínio, primeiro de tudo, né, nessa última frase, quando ele diz assim: se o padre diz que a Igreja proíbe a comunicação dos espíritos, se você proíbe alguma coisa, para você proibir é porque alguma coisa existe. Então, a Igreja não está negando a existência dos espíritos, né, dos mortos. Então, esse é um primeiro passo. Isso é uma prova de que eles podem vir. Senão, não seria necessária essa proibição. E segundo, que se Moisés fazia isso,
é porque, àquela época, a indisciplina das pessoas fazia necessário com que fossem aplicadas determinações mais enérgicas para o entendimento da época, coisa que já na época de Kardec se entendia de forma diferente. Então, o primeiro capítulo ele vai seguindo essa jornada de diálogos interessantíssimos entre o crítico, o padre e o cético com Allan Kardec. No segundo capítulo, o segundo capítulo, ele é dedicado, né, a uma exposição sumária, claro, reduzida, das partes da ciência mais prática e experimental, não é? E aí, na falta de uma instrução mais detalhada, aquela pessoa que está se dedicando a iniciar os seus estudos, ele precisa entender. Então, de alguma forma, a gente pode considerar esse segundo capítulo como um resumo do que depois, muito mais à frente, vai se estudar no livro dos médios, um livro bem mais avançado nos seus conceitos e nas suas explicações. Então, nesse segundo capítulo, nós vamos encontrar sobre a comunicação com os espíritos, mediunidade, médiuns, manifestações, charlatanismo, identidade dos espíritos. Nós vamos encontrar nessa questão da identidade, da qualidade das comunicações dos espíritos, Kardec nos dizendo assim: reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Muitas pessoas têm uma preocupação muito grande em saber qual é o espírito que está passando determinada mensagem e tal, quando, na verdade, o principal é o conteúdo da mensagem, é o que está sendo transmitido, que deve ser, como Kardec nos diz, sempre uma mensagem de cunho evolutivo, de cunho que busque a elevação pelo aspecto moral das ideias que são apresentadas. Então, nesse segundo capítulo, Kardec vai nos explicar de forma resumida todos esses aspectos a respeito da comunicação, dos espíritos e das relações dos espíritos desencarnados com os encarnados, né? De forma resumida. E no terceiro capítulo, né, ele pode ser considerado também como um resumo do Livro dos Espíritos. É onde a doutrina é apresentada uma solução, a solução pela doutrina espírita de uma série de problemas, né, de alto interesse para cada um de nós pelo aspecto psicológico, moral, filosófico. E aí a solução para esses problemas é apresentada através de uma lógica que os espíritos nos apresentam, que é inegável, não é? Através da razão de pensamento. Então, aquelas pessoas que questionam a existência de Deus, porque não é possível ver, não é possível tocar, não é possível sentir, mas se você parar para raciocinar e remontar a causa, a origem de tudo que existe, chegará a um determinado ponto que você não conseguirá encontrar a causa, não é? Vá voltando à causa de todas as coisas que existem no mundo, volte à causa de todas elas e num determinado ponto você não conseguirá ir adiante. Ali está a prova da existência de Deus, que é essa força que dá origem, essa inteligência suprema que dá origem a tudo que existe. Então, nesse terceiro capítulo vai ser abordada a pluralidade dos mundos, vai se falar sobre a alma, sobre a vida na Terra, a vida depois da morte, no plano espiritual e por aí vai. Não é? Então, nesses 3 capítulos do livro que é o Espiritismo, nós vamos encontrar na forma dessa distinção que nós explicamos agora, dessa organização, melhor dizendo, que nós explicamos agora, um resumo da doutrina espírita importantíssimo para todos nós. É uma obra que vale muito a pena ser lida, não é? E vale muito a pena ser lida e estudada, não só por aqueles que estão iniciando na doutrina espírita. Isso é algo muito importante também, que os espíritos reforçam, e nós vemos essa
digamos, chamada de atenção em muitos momentos nos espíritos. Mesmo o livro que é o Espiritismo sendo um livro básico, é muito importante, mesmo para aquelas pessoas que já estudam a doutrina espírita há muito tempo, usando uma palavra comum, né, que já sejam veteranos de espiritismo, já estudem às vezes há décadas o espiritismo, é importante às vezes você voltar nos ensinamentos básicos, nas origens, porque ali às vezes tem pontos importantes que, com o nosso amadurecimento ao longo da vida, o que muitas vezes você lê e interpreta quando tem seus 20 anos, quando você tiver 40 ou 60, você vai ler e interpretar de outra forma, porque a sua vida avançou, a sua maturidade te deu novas formas e novas perspectivas de enxergar a vida. Então, por isso o estudo é muito importante. Joana de Ângeles disse isso para Divaldo, não é? Quando eles travaram um determinado diálogo, Divaldo fala isso, onde ele disse para Joana que já tinha lido o Livro dos Espíritos uma centena de vezes. E ela disse, e daí? Não é? Leia de novo. E isso é muito interessante. Passando uma experiência pessoal, eu tenho a oportunidade de participar, né, de ajudar como facilitador, já há alguns anos, de um grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E nós também tivemos a oportunidade, quando frequentávamos o Luz e Amor, há alguns anos atrás, de participar como facilitadores de estudos do livro que é o Espiritismo. E é um estudo que se repete todos os anos, não é? Tem uma duração aproximada de 1 ano, no caso do Livro dos Espíritos, do que é o Espiritismo é um pouco menos, por ser um livro menor, e sempre nesse livro, no estudo dessas obras, se recebe um grupo de pessoas que está se iniciando na doutrina. Então, por mais que você vá passar os mesmos conceitos, o entendimento de quem está facilitando ou coordenando o estudo, sempre a gente vai ter acesso a formas novas de abordar ou de entender um determinado assunto, não é? Então, se a gente tá, porque os aspectos da vida, de uma maneira geral, eles mudam, as experiências são diferentes, nós somos individualidades. Então, cada vez que nós falamos num estudo sobre um determinado assunto e que algum companheiro ou companheira traz alguma experiência pessoal baseada naquele assunto, referente àquele assunto que está sendo abordado, isso traz, muitas vezes, uma perspectiva diferente de entendimento sobre aquele assunto. Então, estudar nunca é demais e voltar às origens é sempre importante. Sempre importante. Nós nunca podemos deixar que o orgulho nos suba à cabeça por achar que por você já estudar alguns anos, por você já ter lido determinadas obras, você não precisa mais voltar às suas origens, não é? Nós sempre precisamos nos manter humildes e saber que estamos ainda no início da nossa jornada de espíritos eternos, ainda somos espíritos imperfeitos, na caminhada em busca da nossa perfeição. Chegaremos lá, mas precisamos nos esforçar para isso, não é? Então, esse livro, essa obra, o que é Espiritismo, é uma obra para ser lida, relida, estudada quantas vezes forem necessárias. Não é? Algo que nós sempre falamos é que as obras de Allan Kardec, incluindo o livro que é o Espiritismo e todas as obras que compõem o Pentateuco, são sempre atuais. São e sempre serão atuais. Por quê? Porque elas sempre poderão ser estudadas sob a ótica de como a humanidade estiver no momento em que elas estiverem sendo estudadas. Então, essas obras, elas foram analisadas por Kardec, por todas as pessoas que estudaram essas obras há 160 anos atrás, o entendimento foi porque há 160 anos atrás a humanidade era de uma forma. Hoje, a humanidade está num momento diferente. Então, o entendimento sobre essas obras, ele é para o momento em que está a humanidade, e ele nunca, se bem estudado e interpretado, esses ensinamentos nunca serão ultrapassados.
Nós, ontem mesmo, participando do nosso estudo, nós falamos sobre... estávamos falando sobre lei de destruição, né, no estudo do Livro dos Espíritos, e tem um capítulo que fala sobre o duelo, tem um ponto que fala sobre o duelo. E as perguntas e respostas que Kardec direciona aos espíritos, nesse tópico sobre o duelo, dão claramente a noção e o entendimento de que Kardec está perguntando sobre os duelos que aconteciam em tempos passados, onde as pessoas duelavam no fio da espada, ou da faca, ou da arma de fogo, pela honra sobre uma determinada questão. E aquela honra era adquirida a partir do momento que o vencedor daquele duelo tirava a vida do seu opositor. Hoje em dia, nós não vemos mais duelos acontecendo dessa forma, mas isso significa que essa parte do Livro dos Espíritos está datada? Não tem mais sentido estudar? Não, muito pelo contrário, porque hoje os duelos continuam existindo. O que é que nós mais vemos nas redes sociais da vida? Não é? O que nós mais vemos nas redes sociais hoje? Nós encontramos pessoas duelando por ideias sem a menor noção de fraternidade e de respeito ao próximo, e por esse duelo de ideias nós vemos laços de amizade, muitas vezes laços de família, se desfazendo por conta de um duelo de ideias. Então vejam que aquilo que era atual lá atrás, quando Kardec elaborou essas questões e os espíritos responderam, continua sendo atual agora e continuará sendo atual, não é? Continuará sendo atual. Então, isso é que a beleza que nós encontramos no estudo da doutrina espírita através das obras de Allan Kardec, não é? Sempre vai continuar sendo atual. Nós vemos também a inteligência de Kardec, quando Kardec sempre se referenciou a Deus, perguntando que é Deus. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec não pergunta quem é Deus, porque se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria personificando Deus. E ele também não pergunta o que é Deus, porque esse artigo, né, o que é Deus, estaria objetificando Deus. E, na verdade, ele simplesmente pergunta que é Deus. Então, Kardec, em todas as obras da doutrina espírita, o que é o espiritismo e todas as outras, apresenta uma inteligência muito grande de raciocínio, fruto de quem ele era, do estudioso que ele era, da missão que ele assumiu antes de reencarnar e do seu esforço em concluir essa obra, não é? Agora, muito importante, já caminhando para a conclusão do nosso estudo, de que de nada adianta nós pegarmos o que é o Espiritismo ou qualquer uma das outras obras, estudarmos, entendermos. Agora, de nada vai adiantar o estudo da teoria se nós não colocarmos em prática esses ensinamentos, procurando nos transformar, procurando promover aquela reforma íntima que Joana de Ângeles tanto fala, não é? Procurando modificar em nós aquilo que nós ainda temos arraigado de orgulho, egoísmo, avareza, inveja, ciúme, raiva, ira, tantos sentimentos negativos que nós temos, uns em maior grau, outros em menor, mas que todos ainda têm e que nós precisamos lutar contra. Então, de nada adianta nós estudarmos, por exemplo, sobre a caridade, entendermos que para Jesus o verdadeiro sentido da caridade vai muito além de uma esmola, que para Jesus o verdadeiro sentido da caridade está em ser bom para com todos, indulgente com as imperfeições dos outros, em perdoar as ofensas. Esse é o real sentido da caridade, conforme entendia Jesus. Agora, não adianta nada nós entendermos isso na teoria e não procurarmos colocar na prática. Quando o nosso filho vem falar conosco e nós estamos cansados e damos uma resposta áspera, quando alguém comete um erro e nós somos incapazes de perdoar, lembrando que nós apreciamos quando somos perdoados, então de nada adianta, não é? Então o estudo das obras, o estudo do Espiritismo é importante para nós nos transformarmos, senão de nada adianta, são palavras apenas.
precisamos nos transformar, não é isso? Então, meus irmãos, esse é o entendimento, né, que nós gostaríamos de trazer, são as reflexões que nós gostaríamos de trazer no encontro de hoje, rendendo homenagens a esse irmão que Allan Kardec, que desempenhou a sua missão de forma brilhante quando exerceu o papel de codificador da doutrina espírita, trazendo para a humanidade essa que é o Consolador prometido por Jesus, que veio para ficar conosco, nos orientando e nos possibilitando essa reforma íntima e essa transformação. Então, que nós possamos render as homenagens a esse irmão, que nós possamos buscar o estudo e o entendimento, não só através dessa obra que nós homenageamos no estudo de hoje, que é o livro que é o Espiritismo, mas também a todas as outras obras, as codificadas por Kardec e tantas outras produzidas por tantos espíritos que passaram e que passam pela nossa amada Terra. Então eu gostaria de agradecer pela atenção de todos, agradecer aos companheiros do Luz e Amor pelo convite para o estudo de hoje e convidar a todos para realizarmos, mais uma prece de agradecimento pelo nosso estudo. Então, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao mais alto, dizendo: Senhor Jesus, mais uma vez, Mestre, elevamos o pensamento a Ti para agradecer pelo estudo realizado, pelas inspirações dos bons espíritos, dos mentores amigos que procuram nos orientar, Senhor, e que nós possamos refletir sobre o que foi conversado no estudo de hoje, buscando a melhoria íntima, buscando a correção das nossas imperfeições, nas pequenas atitudes do dia a dia, Senhor. Sabemos que ainda somos imperfeitos, mas sabemos também que temos o Senhor sempre ao nosso lado, jogando luz sobre o nosso caminho, e que nós possamos, então, procurar fazer a nossa parte de nos melhorar a cada dia. Muito obrigado, então, Senhor, pela oportunidade. Fica conosco, hoje, agora e sempre, e dá-nos licença para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela atenção de todos, e fiquemos com Deus.